100 anos de rádio no Brasil. – 2022, 100 anos de rádio no Brasil. Bom, agora eu assumo o papel daquele famoso locutor do Silvio Santos, voz oculta. Eu não vou nem falar o nome dele, você deve lembrar. A gente conversa agora com o Edival Ferreira. Edival, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Você que é uma das referências nesse maravilhoso veículo que é o rádio. Boa noite, irmão, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Daniel, boa noite ao seu público. Eu quero aqui agradecer ao nosso Deus pelo privilégio de estar aqui com você. E parabenizar, Daniel, você por essa ideia marcante, porque aqui em Pernambuco a história do rádio faz referência no Brasil e no mundo, e você teve essa ideia marcante. Eu acompanhando as suas lives, fiquei emocionado em ver Job, eu escutava Job naqueles programas da tarde, da madrugada, Regina também, e outros comunicadores que têm referência. Eu quero aqui agradecer ao nosso Deus aí pela prioridade, por você ter essa ideia brilhante de trazer aí a recordação dos 100 anos do rádio no Brasil. Edival, a primeira pergunta é a seguinte: qual é a importância do rádio na sua vida? Dizem que tem pessoas que pensam que há uma diferenciação entre jornalista e radialista. Mas uma vez que o jornalista entra no rádio, acabou. Ele nunca mais vai ser jornalista, vai ser sempre radialista, né? Qual é a importância do rádio na sua vida? O rádio, em primeiro lugar, eu quero parabenizar todos os radialistas aqui do estado de Pernambuco, mas o rádio, ele faz parte da minha vida nos anos 80, quando meu pai, né, de saudosa memória, comprou um rádio que ele tinha uma frequência que pegava as rádios da América do Sul. Era aqueles rádios que tinha transmissor, não sei se você lembra, que não era da sua geração. Eu peguei dele depois, né? Ouvi falar dele. O meu pai comprou esse rádio, era um Philk-Tash. Eita, Philk-Tash. Vou fazer a propaganda aqui porque não existe mais. É verdade. Philk-Tash. Da mesma época do Sempre Toshiba. Aí eu escutava os grandes programas que existiam já na PRA8, Rádio Clube de Pernambuco, que é a pioneira, ao lado da Sociedade do Rio de Janeiro, e escutava informação também. Importante, né, Edivaldo? A gente traz isso aqui porque tem que falar da história do rádio. O rádio, ele começou em 1919, né, foi implantada a primeira transmissão, né, no Brasil. Os pioneiros do rádio, a gente tem que falar também porque foi o italiano Guglielmo Marconi no mundo. No Brasil teve a participação de Roquete Pinto e do padre Landel de Moura, que contribuíram muito para o avanço do rádio no Brasil. Então, a partir do momento que meu pai comprou esse rádio, eu fiquei encantado, Daniel. Eu disse assim: rapaz, como é que o locutor está aí dentro desse rádio? A minha dúvida era saber se o locutor estava dentro do aparelho de rádio. A gente escutava programas, né, como Caixinha de Pedidos, Fernando Castelão, Jorge Chau. Eu lembro de Edilson Torres na Rádio Clube, que eu me espelhava muito em Edilson Torres. Depois, com a chegada de outras emissoras aqui, comecei a visitar todas as rádios, e aí foi o encanto. Eu costumo dizer que depois que você coloca isso no sangue, e a vocação, e o amor e a paixão pela comunicação, você não quer parar, você quer continuar. Claro que para essa geração de hoje que tem amor pelo rádio e pela comunicação, tem que se especializar, tem que estudar. Isso lá atrás, o peso maior era da voz. Quando a gente vai à escola do rádio, né, que a era de ouro do rádio, como era chamado pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, onde vários cantores, Ângela Maria, Calbi Peixoto, entre outros que passaram aqui em Pernambuco, o saudoso Chacrinha, pernambucano de Surubim, passou pela Rádio Clube, né, e se espelhou a ser um grande apresentador no Brasil, no mundo, mas passaram pelo rádio. O rádio teve essa priori, né, esse início para os comunicadores. Então, a minha paixão pelo rádio veio escutando mesmo, escutando grandes comunicadores, né, saudoso Luciano Cavalcante. Eu quero mandar um abraço também para a família de Reinaldo Belo, está muito doentinho,
Belo foi o propulsor do forró no FM. Quem não lembra do Belo na Rádio Recife? Estourado, verdade. Né? Então hoje está muito doente, está em depressão. Sempre eu converso no Instagram com a esposa dele. O próprio Samira Buana também. Samira Buana, saudoso Samira né? Buana. Geraldo Freire, que ainda está no ar. A parte de esporte a gente teve Ivan Lima, teve Roberto Queiroz, que morreu recentemente, Mané Queiroz, o seu irmão, né? Teve grandes comunicadores que ainda estão no ar aí, né? Trazendo entretenimento, a parte de informação. Então o rádio, ele nunca vai morrer, Daniel. Tem o Rai Lira também, né? O Rai Lira. Saudoso Rai Lira, que era o bombeiro do amor. Isso, o bombeiro do amor. Bombeiro do amor. E eu comecei já no interior, porque eu sou do Agreste Setentrional, ali da região de Surubim, e aquela região Bom Jardim. A gente, ainda garoto, com 17, 18 anos, e visitava a Rádio Difusora de Limoeiro, que era, eu acredito que era o boom da comunicação em Pernambuco, porque Dr. Fernando Pessoa, quando implantou a Rádio Jornal, o Sistema Jornal do Comércio em 1922 aqui em Recife, ele colocou o slogan que seria Pernambuco falando para o mundo. Por quê? Porque Dr. Fernando Pessoa colocou um transmissor que foi fabricado pela Marconi, e esse transmissor conseguia transmitir a programação de Pernambuco para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. E ele conseguiu convencer os anunciantes que era a única rádio, Daniel, que transmitia para o Brasil e o mundo. Então ele colocou o slogan Pernambuco falando para o mundo. Mas a pioneira aqui em Pernambuco, e há uma disputa muito grande entre a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que hoje é Rádio MEC, com a nossa PRA8, que lamentavelmente hoje não está mais aquela PRA8 dos anos 80, que poderia ser ainda um grande investimento da comunicação, mas é uma rádio pioneira. Nós temos aqui um valor cultural muito grande através da Rádio Clube de Pernambuco. O Palácio do Rádio, que foi montado na Rua do Veiga, em Santo Amaro, ali passaram grandes atores, não é? O saudoso José Wilker mesmo, cearense, passou por ali até chegar na Rede Globo. Então a gente tem história aqui no estado de Pernambuco sobre a Rádio Fusão. Então 100 anos do rádio no Brasil é comemorar Pernambuco falando para o mundo.